Olá, bom dia a todos. Meu nome é Fábio de Oliveira e, primeiramente, eu quero parabenizar ao Kennedy Litaif por essa iniciativa maravilhosa que é essa série Liberte-se dessa má ideia. E antes de dar meu depoimento também, então eu quero parabenizá-lo porque o trabalho de livres pensadores ajudam pessoas. E nesse país, a religião tem feito um estrago muito grande, porque o religioso ele vira uma pessoa que basta qualquer coisa que o líder fale a ele, um estalo de dedos, e esse religioso ele obedece sem questionar. Então isso é terrível. Eu era uma dessas pessoas que acreditava em tudo, em líderes, acreditava em pessoas com supostas prerrogativa de que falavam em nome de uma tal divindade. E o trabalho de livres pensadores me ajudaram, mas infelizmente não é muito divulgado. Então quero parabenizá-lo porque essa iniciativa está ajudando outras pessoas. Também quero agradecer ao meu amigo Kennedy Litaif por ter me convidado, pelo convite. Muito obrigado, sinto-me muito honrado. Bom, como eu falei no início, meu nome é Fábio de Oliveira, na verdade Fábio de Oliveira Lima. Eu tenho um canal também no YouTube, com o meu nome mesmo, e eu sou do Rio de Janeiro, capital. Enfim, eu não sou como algumas pessoas que têm o privilégio de poder falar que sempre foram ateus, ou seja, foram ensinadas desde a infância no caminho da razão, no caminho do conhecimento. Não. Na minha família, eu nasci em 27 de setembro de 1979. Minha família era uma família religiosa nem por tradição, mas por costume mesmo. Meu pai mesmo dizia que era católico, mas nunca ia à igreja. Não sabia nem quando foi fundada a igreja dele, que ele devia pertencer. Não sabia nem a história da igreja. Não sabia nada, só apenas dizia porque a família era e aquele costume passou. Tudo bem. Então eu fui crescendo e o tempo foi passando. Eu sempre tive um problema em minha vida muito grande, principalmente quando eu cheguei na adolescência, que era a timidez. Essa timidez me trouxe muitos problemas. Eu sou uma pessoa tímida até hoje, porém hoje eu sei controlar. Hoje eu sei como vencer, como encarar essa timidez. Mas na minha adolescência eu era extremamente tímido. E claro, isso me trouxe muitos problemas. Problemas de relacionamento, problemas de aproximação, não tinha muitas amizades. E tanto que demorei para namorar também, devido a esse problema. O que aconteceu? Lógico, comecei a me sentir deprimido. Eu tentei suicídio aos 16, 17 anos, se não me engano. E aquilo foi crescendo. E o que acontece? Quando você está em desespero, a primeira alternativa que é oferecida é dar garramos. Claro, hoje não, porque naquela época, lógico, eu não gostava de estudar na época. Então, assim, eu, através da minha irmã, que foi a primeira pessoa que se tornou evangélica na casa, ela veio até mim, fui falando várias vezes, eu não acreditava, tinha certo receio e não queria saber. Mas eu não sabia muito bem o que era religião, mas ela falou que Jesus tinha um plano para mim, que eu até me abri com ela, falando da tentativa de suicídio, das coisas que eu já tinha feito, que eu tinha tentado fazer. E ela falou, não, Jesus te ama, aquela besteira que o pessoal sempre fala, né? Sempre aquela palhaçada. Então eu acreditei naquilo, lógico, desesperado. Você, quando não tem uma base racional, você acredita, lógico. O ser humano, ele procura por ajuda. Quando ele quer resolver um problema, ele procura. Então, por me sentir sozinho, me sentir solitário, então eu comecei a acreditar naquilo que, bom, dei crédito aquilo. Eu achei que as palavras bonitinhas que ela lia da Bíblia vinha ao meu encontro, tá? Não de encontro. Então eu achei que aquilo que era realmente, eu achava que Deus realmente estava falando comigo, e acreditei naquela besteira.
foi a pior decisão da minha vida, porque os evangélicos, eles sempre dizem assim: olha, Jesus te ama, nós estamos aqui, Jesus te ama, eu também. Mentira. Na igreja você é recebido com festas, entre aspas. Quando você chega a qualquer denominação evangélica, que eu falo evangélica porque foi essa que eu pertenci, e na época, quando eu tomei essa decisão de seguir a religião, achando que estava seguindo algum Jesus, que pura mentira, vocês na verdade seguem a religião, Jesus nenhum existe. Cheguei ali, a primeira coisa que eles fazem é te receber com festa. Eles dizem: Jesus te ama, eu também. Só que esse amor que eles têm é o amor marqueteiro. O que é isso? Eu chamo assim, amor marqueteiro. Por quê? Eles só dizem isso quando você chega lá. Depois de um tempo, é aquele jogo em cima de você, cobranças em cima de cobranças, exigências em cima de exigências. Te tratam como um carrasco, como um moleque. Eu achava que não, as exortações que vinham era realmente, eu achava que era Deus tratando comigo para me colocar na posição que Ele queria, mas pura mentira. É simplesmente o líder querendo que eu agisse do jeito que ele quer. Porque a religião, ela faz o seguinte: ela quer mandar o que você vai vestir, o que você vai usar, com quem você vai namorar, o que você vai beber, o que você vai deixar de beber, entendeu? O que você vai fazer com o seu corpo. Eles querem mandar em tudo, entendeu? E uma das coisas que eu achei muito assim conflitante, eu sempre tinha aquela coisa de vou ficar, não vou ficar. As pessoas diziam que era o diabo tentando fazer eu voltar para o mundo, que é assim que eles falam, como se eles não estivessem nesse mundo, né? Mas vou tomar meu café aqui, vou prosseguir o meu depoimento. Então, eu comecei a ver que algumas injustiças. E a primeira coisa que minha irmã tinha falado para mim, não vou falar o nome dela porque não convém também, também não quero falar, e também como eu não a consultei, então eu não vou nem dizer. Mas ela falou para mim assim: olha, Fábio, não olhe para o homem, olhe para Jesus. Bom, se é onde que ele se encontra, eu poderia até olhar, né? Mas aí dizer que olhar para Jesus, exemplos que vê na Bíblia. Por quê? Ninguém vai apresentar Jesus para você. Isso não me tocava. Então eu pensava que, olhando para o que estava ali na Bíblia, eu iria olhar para ele. E eu comecei a ver o seguinte: quando havia uma aglomeração de jovens, ensaio, comecei a ir ao grupo jovem, comecei a fazer parte do coral, do conjunto jovem, cantar, ensaios. Então quando alguém brinca e é alguém comum, a líder, a regente, filha da puta, eu vou falar assim, dá aquele esporro. Mas quando é o filho do pastor, ela ri. Então eu comecei a ficar muito chateado com isso. E ficava quieto e dizia: não, eu devo estar. Eu pensava assim: não, deve ser o diabo querendo colocar isso na minha cabeça. É sempre assim, porque a ideia que eles colocam é o seguinte: quando você pensa que há injustiça lá, eles dizem que é o diabo que está botando isso na sua cabeça. Porque quem escolheu os líderes foi o pastor, segundo a orientação do Espírito Santo. Muito bem. Ignorando isso, eu comecei a me dedicar à leitura da Bíblia, comecei a buscar. Depois eu até, em 99, fui para o seminário teológico. Depois tranquei, houve um problema de investir, porque eu comecei a namorar uma moça desse local que fazia um seminário lá. E o pastor, como eu falei, falou, ele não me consultou. E aquilo eu comecei a ver que as coisas não estavam indo muito bem. O pastor queria que eu pedisse permissão para ele, para que eu namorasse, se eu podia namorar, ou seja, como se fosse seu pai. Como eu digo, eu aí devia ter me despertado e ver que a religião é um lixo, que a religião é uma droga. Mas não. O que eles fizeram? Eles pegaram, tinha uma divergência, até com o pastor, mas e disse que, do mesmo jeito que fez uma carta para me mandar ao seminário, ele poderia me tirar de lá. Continuei namorando, mas depois de um tempo saí dessa denominação, fui para outra, depois retornei e tranquei o seminário. Tá. Em 2001 eu retornei, lá onde eu conheci a pessoa que foi minha esposa. Hoje eu não sou mais casado, sou divorciado. O tempo foi passando, só para vocês terem ideia. Eu me dediquei, eu fiquei na Igreja Batista Benesse, vou falar nomes
é isso que eu falo, denominação, tô nem aí para isso. Um bom tempo, fiquei lá até 2004, se eu não me engano. E eu cheguei muitas vezes, cheguei o quê? Uma vez eu cheguei a superintendente de escola dominical, cheguei a ser professor de escola dominical, porque eu comecei a me dedicar ao evangelismo, liderança de jovens, início de louvor, aquela coisa toda que você aprendi a tocar percussão sozinho e também tocava de vez em quando. E eu me dediquei ao máximo, até que quando eu vi que o pastor só falava de dinheiro, ele tinha aderido à teologia da prosperidade, o negócio dele era só grana, eu saí de lá, fui para a Assembleia, junto com a minha esposa, na época que era minha esposa. Fiquei lá, depois mudei para Minas Gerais em 2005 e fiquei lá morando em Minas até 2012, porque em 2012 foi o meu divórcio. Eu morei em Ipatinga, Minas Gerais, e lá pertence à Assembleia de Deus, mas um lugarzinho nojento, porque você não pode sentar a esposa e o esposo no mesmo lado, tem que ter mulher de um lado, homem de outro. A Assembleia de Deus de Ipatinga é assim, é um lixo desse jeito. E eu comecei a ver o seguinte, me dediquei, e em 2009 eu comecei a ver as coisas, uma coisa diferente. Eu vi que tinha muita coisa errada na igreja. Eu vi que o que estava na Bíblia era uma coisa, o que está na igreja é outra. 2010, 2011 foi passando, eu comecei a ver uma coisa. A primeira coisa que me despertou foi a questão do dízimo. O dízimo, ele sempre foi alimento e o pastor dizia que era dinheiro. Opa, eu vi que foi mentira. A questão até mesmo do sacerdócio, que eles chamam dos pastores, eu vi também que não tinha base. Então eu vi, se o pastor me enganou nisso, imagina outras coisas. E eu fui procurando ler a Bíblia de forma linear, sem as interpretações dos teólogos e dos pastores. Eu havia feito um curso de teologia, até aí tudo bem. Em 2012, eu retorno ao Rio de Janeiro, porque eu tinha divorciado. O que me prendia em Ipatinga era o meu casamento. Muito bem, eu retorno e eu falei para vocês, eu tinha tentado me matar quando adolescente, eu falei uma vez, quando casado e após o meu divórcio também. Só que não consegui. Fiz isso, depois já deu, não pensei mais nisso, não tentei mais me matar. Olha como é que são as coisas. E o que acontece? Eu comecei a ver que a Bíblia tinha muitas contradições. Eu sempre negava aquilo porque eu aprendi que não tinha, que aquilo era inspirado, que a contradição era a minha mente que não conseguia alcançar. Mas eu vi, a primeira coisa que eu vi que tinha um erro ali, era que a Bíblia dizia que morcegos são aves e que coelhos são ruminantes. Isso a Bíblia. Eu vi, opa, não tem mais como eu defender esse livro. Tem sim erros aí. E comecei a estudar, fui ver a formação dos códices, os pergaminhos, manuscritos, e vi realmente que não houve uma inspiração, houve sim uma manipulação, uma seleção daquilo que o clero queria. Tudo bem, o tempo foi passando, em 2013, no final, em dezembro, eu larguei a igreja. Bom, eu me tornei um cristão desigrejado. Por quê? Porque eu vi que eu não podia falar o que estava ali na Bíblia, que eu comecei a pregar o que estava na Bíblia. E o pastor falou, não, a escola dominical agora você não vai dar mais aula, eu tenho que dar uma levantada nela, e está vazia até hoje. E a igreja lá também está vazia. Ele dizia que viu o vídeo que eu havia feito, porque eu vi o seguinte, já que não estava mais pregando as igrejas, então vou fazer os vídeos e vou pregar, porque assim, na época, né, eu pensava, já que eu vou falar a verdade, eu vou falar a verdade aqui, e ninguém pode me impedir. Só que aí eu vi, bom, se ele acha que eu não posso falar a verdade lá, então esse lugar, eu pensei, esse lugar é tenebroso, esse lugar eu pensava, era do diabo, então eu vou sair daqui. E saí, e vi realmente que em templo não tinha base, porque o livro preto, ou a Bíblia, como eu costumo chamar, ali diz que Deus não habita em templos. Claro, tem lugares que falam que ele habita, porque é uma contradição terrível. Como diz o professor Eustáquio, a Bíblia é o melhor livro de ateísmo que existe no mundo. Basta lê-la com atenção e crítica, que você verá as maiores incoerências. Eu fui ver essas histórias absurdas, eu
tempo foi passando a ver as contradições, ver sobre a história da igreja, sobre os concílios, como que Jesus foi um personagem inventado. Então eu pensei, bom, eu só vi as coisas pelo cristianismo. Eu deixei de ser aquele cristão desigrejado e comecei a ser uma pessoa que é mais agnóstica. Um agnóstico teísta, no caso. Comecei a procurar ver, comecei a estudar. E em 2013 eu tinha começado a cursar um curso, uma graduação, no caso, pedagogia. Sou formado, formei ano passado, e isso me ajudou bastante, porque em 2014, em meados de 2014, eu já tinha minha postura mais já ateísta mesmo, porém eu comecei a pesquisar as coisas sem parcialidade. Eu comecei a pesquisar as coisas. A faculdade não influencia ninguém, pelo menos onde eu fiz, que eu estudei aqui na Unicarioca. Lá tem professores profissionais. Ninguém lá fala para você acreditar ou deixar de acreditar. Não, eles ensinam com qualidade. Mas o que a faculdade me ajudou foi o seguinte: foi a pesquisar, a ser imparcial com as coisas, a buscar a verdade, a ver a fundo a raiz das coisas. Isso me ajudou muito. Foi isso aí que me ajudou, porque eu já tinha visto trabalhos de livres pensadores falando sobre as incoerências da Bíblia, sobre as incoerências da religião, sobre a impossibilidade de existir qualquer Deus. E eu tinha visto alguns vídeos também, não só de livros de ateus, não, mas até mesmo de pessoas que acreditam em uma divindade, mas que questionavam a Bíblia. Na época eu fiquei com muita raiva. E eu comecei a ver realmente, por exemplo, o professor Fábio Sabino, que ele mostra as incoerências da Bíblia. Ele é um profundo pesquisador. Ele tem a fé dele, como ele diz, mas a fé dele não influencia nas pesquisas dele. Me ajudou bastante. Comecei depois a conhecer o canal do Racer, conheci o canal do professor Eustáquio, e até então não conhecia o do Pirula ainda. Eu fui conhecer depois, muito depois, embora o canal já tenha um bom tempo. E esses livres pensadores, no caso, eu tinha visto aquele humorista Márcio Américo, e eu fui ver realmente, poxa, esse cara não está blasfemando contra espírito nenhum. Na verdade não existe Espírito Santo nenhum. Esse cara está expondo o erro através do humor. O Márcio Américo, ele é ateu. Ele faz o personagem Pastor Adélio, que ele mostra as incoerências do meio cristão, e ele mostra através do humor. Isso aí me fez a procurar, a pesquisar. Eu comecei a ver a questão mesmo, estudando. Eu sempre estudei, depois que eu fiz parte do cristianismo, eu comecei a gostar de ler. Só que eu era aquela pessoa com a mente, com a inteligência seletiva, que é aquilo. Quando você vai lendo, pesquisando, quando algo entra em conflito com a sua fé, sua mente rejeita. Existem pessoas assim, não são pessoas que conhecem, ou seja, acreditam na coisa certa e depois distorce só para defender a fé. Não, tem pessoas que acreditam realmente naquilo que é falado na religião. Por quê? Porque a mente dele é uma inteligência seletiva, porque ele é instruído a rejeitar tudo aquilo que entra em conflito com a fé. Assim era eu. Mas depois já comecei, em 2010 eu comecei a gostar de filosofia, gostava de história, eu sempre li livros de história, e eu vendo a questão da história da religião, uma coisa começou a me preocupar, ou melhor, começou a dar aquela dúvida: peraí, se existe um Deus, qual que é a certa? Porque as religiões elas entram em conflito. Peraí, tem uma coisa errada aí. E uma coisa que chamou minha atenção foi: nunca nenhum Deus falou com a humanidade. Eu aprendi que quando você fala de Deus, isso é teologia. Quando você supostamente fala com Deus, isso se chama reza. Mas quando Deus fala com você, isso é esquizofrenia. Então, gente, eu vi isso. Eu vi o seguinte, que a questão do mal, da injustiça, mesmo estudando mesmo a origem da vida, a origem do universo, nós vemos que não há
divindade alguma planejando. Pelo contrário, não existe um design inteligente. Só você olhar na própria natureza, o caos que é. O religioso tenta dar um sentido bonitinho, mas não tem sentido bonitinho. A natureza é caótica. Eu comecei a estudar a evolução, porque aquilo que eu estudei no ensino médio eu tinha esquecido. E a religião fez não vou dizer nem o favor, fez o péssimo trabalho de apagar tudo. Eu não gostava de estudar na época mesmo, só depois de meus 18, 19 anos que eu comecei a gostar de ler. Então eu vi o seguinte, que a religião ela não respondia, ela não explicava, ela dava respostas prontas. E vendo mesmo a questão da evolução, que não há nenhum Deus criando nada, não há nenhum Deus direcionando o universo. Pelo contrário, o universo ele é caótico. E essa injustiça que nós vemos, que não há divindade alguma, simplesmente nós existimos em meio a um universo que é hostil à vida, e a vida se desenvolveu nesse planeta aqui que nós conhecemos como Terra, e ela é injusta. Aqui o que impera é somente o mundo natural, e infelizmente a maioria das pessoas são ruins e não há divindade controlando, dando justiça nenhuma. A religião apenas foi criada para colocar cabresto no homem, para que ele não se revolte, para que ele aceite as injustiças, para que ele aceite tudo de mão beijada, para que ele pense que tudo faça parte de um suposto plano. Então, em 2014, de meados de 2014 para lá, eu, através da minha pesquisa também, mas através de livros pensadores que me despertaram a curiosidade de questionar, e aí eu perdi o medo de questionar a religião, questionar as divindades, a divindade que eu acreditava, que não passava de um ser imaginário. Eu me libertei dessa má ideia. Como eu falei, eu tentei suicídio quando eu era cristão, quando eu era evangélico. As pessoas falam, você precisa de um encontro com Jesus, você precisa de um encontro depois que eu sair. E eu dizia isso para as pessoas também. Eu dizia isso a elas, dizendo que elas precisavam ter um encontro. Eu achava que o encontro era aquilo que eu imaginava, mas era apenas aqui, ó, uma ideia que colocaram, uma má ideia, que é uma ideia para pessoas que não foram ensinadas o raciocínio crítico. A religião é para pessoas que não aprenderam a pensar por si mesmas. Eu não pensava por mim mesmo, pensava com a muleta psicológica chamada religião, mas depois aprendi a pensar por mim mesmo e a desenvolver o raciocínio crítico. Saí dessa porcaria, saí desse troço, dessa besteira, que é pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Então, gente, não tem como explicar mais detalhes, senão vai estar longo o vídeo, e eu não quero também deixar o vídeo do meu amigo Kennedy Litais muito longo. Já está, né? Eu já não costumo falar demais. Para quem era tímido, que eu ainda sou, eu falo muito. Muito bem, gente, então esse é meu depoimento. Eu sou Fábio de Oliveira, agradeço a todos, e especialmente ao Kennedy Litais. Obrigado aí, meu amigo. Abração a ti, sucesso, até mais, tchau, tchau.